vetor nada mais é do que um portador, do que um condutor. Se você procurar aí a origem da palavra vetor, você vai entender que vai dizer que é o que leva, é o que o conduz. Ele leva com ele algumas coisas. Que coisas, professor? Ele leva com ele 3 coisas. Ele leva direção, sentido e magnitude, também conhecido como intensidade, a mesma coisa, tá? Ou também o módulo. Então, um vetor, ele é um portador, ele é um condutor, ele leva 3 informações com ele: direção, sentido e a magnitude, ou a intensidade, ou o módulo, tá? Eu estou usando essas 3 palavras porque o seu professor pode usar uma dessas 3. A mais comum é o módulo, tá bom? Mais comum é o módulo. Mas como assim? Bom, se eu chutar uma bola com uma força de 50 newtons, eu tenho que dizer para onde está apontando essa força. Eu vou falar aqui apontando na direção X, tá? Neste momento. Tá? Mas a gente chama de I. É comum, não é comum usar X, a gente vai chamar I. Vou colocar o I logo, vai. 50 I newtons. 50 é o meu módulo. I é a minha direção. E o meu sentido, professor, é representado pelo sinal. Ou positivo ou negativo. Ok? Então, este camarada aqui, ó, é vetorial. Qual é o sentido? Qual é o módulo? Qual é a direção? Ah, agora eu sei. Você chutou uma bola com uma força de 50 newtons na direção positiva, no sentido... na direção I, depois a gente vai falar para você o que é esse I, tá? Nessa direção, tá? Vamos dizer, na direção do meu X, vamos dizer assim, tá bom? No sentido positivo. Então, conduz o vetor, ele leva 3 informações: direção, sentido e o módulo. Sempre vai ter essas informações. Professor, mas eu vi um aqui que não tem um sinal de positivo. Por quê? Que em 1712, todo mundo combinou que quando for positivo, eu não sou obrigado a colocar esse símbolo, esse sinal de positivo. Não sou obrigado, mas tá lá, está 50 I newtons, significa que é positivo. Como poderia ser também menos 60 J quilômetros por hora. O que significa isso? Uma velocidade de 60 km por hora na direção J, depois eu vou falar para você, é como se fosse a direção Y, ok? No sentido negativo, ele está descendo a 60 km por hora. Agora está completo para mim. Agora eu sei para onde está indo esse objeto nesta velocidade. Eu tenho as 3 informações que eu preciso, certo? O módulo, a direção, módulo 60, direção J, sentido negativo. Ok? Tá bom, professor. Mas lá na minha faculdade, lá eu tô vendo um monte de linha, um monte de coisa. O que significa, professor? Bom, algebricamente, ou melhor, geometricamente, um vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Cagou, agora ficou difícil, hein? Segmento de reta, um pedaço de linha, um pedaço de linha orientado, ou seja, ele tem uma seta. Ele orienta, ele diz para onde está indo. Ele leva com ele 3 informações: o módulo, que é o comprimento, o sentido, que é a ponta da seta, e a direção, horizontal, vertical, como eu falei ali, I ou J. Então ele leva
3 informações do mesmo jeito. É que ali eu passei em número para você, aqui eu estou passando geometricamente. Geometricamente, o vetor é um segmento orientado, é um pedaço de linha com uma orientação. Que orientação? A ponta da seta. Muito cuidado, que é comum o cara confundir a direção com o sentido. Direção é horizontal, vertical, diagonal, certo? Agora, sentido é para onde aponta a seta, certo? Sentido é de seta. Ficou fácil agora, né? Sentido, seta, beleza? Ok? Então, essa é a explicação do que é um vetor. Agora você sabe, o vetor é algo que leva 3 informações: direção, sentido e módulo. Ele sempre vai ter essas 3 informações. E ele existe porque algumas coisas não é possível ser medida sem ter ele. Eu não consigo dizer para onde está indo a minha velocidade, para onde está indo a minha aceleração, se não for vetorialmente. Tá bom? Se eu não disser o sentido, se eu não disser a direção. Beleza? Então, essa explicação, vamos para a próxima aula.